Olá, pessoal. Eu me chamo Anne Josana, sou professora do IFPB Campus Cabedelo e na aula de hoje nós iremos ver sobre separação de misturas, tanto separação de misturas homogêneas quanto heterogêneas. Vamos lá? Então, os processos de separação de misturas, na verdade, eles compreendem um conjunto de processos básicos e importantes feitos rotineiramente em laboratórios de química muito importantes, né, para o controle das matérias-primas, análise e obtenção de substâncias puras, né, porque nós sabemos que no laboratório de química a gente trabalha com diversos tipos de reagente e a gente precisa que utilizemos reagentes de pureza PA, ou seja, pureza analítica. Em diversos ramos industriais, como nos processamentos do petróleo, do ar atmosférico, de minérios, né? O petróleo, por exemplo, para a gente obter a gasolina, o diesel, querosene, enfim, diversos tipos de componentes que estão presentes lá no petróleo. O ar atmosférico, né, que existem presentes diversos gases, oxigênio, nitrogênio, argônio, o hélio, enfim, e aí a gente sabe que nos hospitais a gente utiliza, né, cilindros de oxigênio, nos laboratórios, cilindros de nitrogênio, cilindros de argônio, que são dois exemplos de gases inertes, em extrações de minérios, muito utilizados processos de separação de misturas em prestações de serviço, como no tratamento do lixo, não é? Para a gente fazer a nossa separação em metal, papel, no caso, metal, né? Diversos tipos de componentes. No caso, os resíduos sólidos, os resíduos úmidos, para fazer o processo de separação adequado. E no processo de tratamento de água. Então, são bastante utilizados processos de separação de misturas no nosso cotidiano. Então, iremos ver as técnicas de separação para os sistemas heterogêneos. Mistura entre sólido e sólido, eu posso ter uma separação magnética, dissolução fracionada, acatação, peneiração, ventilação. Sólido não dissolvido em líquido, filtração simples e filtração a vácuo, decantação, flotação, centrifugação, sifonação. E para líquidos immiscíveis, que são aqueles que não se misturam, nós podemos utilizar a decantação e a sifonação. Primeiro, separação magnética ou imantação. Quando eu tenho sólido mais sólido, por exemplo, um sal misturado com um prego. Se eu aplicar aqui um ímã, eu vou conseguir estar atraindo o ferro, né? Que compõe o prego. Eu consigo separar lá um material sólido do outro. Dissolução fracionada. Então, nesse exemplo aqui, no becker, eu tenho uma mistura de quê? De sal e de areia. Como é que eu posso fazer para estar separando os dois componentes, né? Então, se eu adicionar água a essa mistura, o que é que vai acontecer? Apenas um componente da mistura se dissolve no líquido, que no caso vai ser o sal. A gente sabe que a areia ela não se mistura, não se dissolve na água. Então, no final das contas, quando adiciona a água, o sal se dissolve na água e a areia fica no fundo do recipiente. Eu vou ter essa situação aqui, né? Eu tenho a areia no fundo e nessa parte superior, por ser menos densa, eu vou ter o sal dissolvido na água. Aí, claro, eu preciso estar continuando nesse processo de separação até eu ter o sal e a areia. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer depois um processo de filtração simples. E aí eu obtenho a minha areia, que vai ficar retida no papel de filtro. Depois dessa água e o sal, eu poderia passar por uma destilação simples, para eu estar separando a água e o sal. Mas aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Filtração comum e filtração a vácuo. Então, quando a mistura é despejada sobre o filtro, papel de filtro, o sólido ele não dissolvido fica retido e a fase líquida passa livremente. Que a gente chama, aqui é o sistema, não é? Eu tenho um suporte universal, tenho um becker, tenho um funil acoplado a um papel de filtro. Nós temos a baqueta, nós temos aqui o becker.
E aí, nesse caso, pela própria ação da gravidade, na filtração simples, eu consigo deixar a fase sólida retida aqui no meu papel de filtro. Já a filtração a vácuo, a gente utiliza quando a gente precisa acelerar o processo de filtração, porque muitas vezes o processo da própria decantação pela ação da gravidade, ele demora muito. Então, nesse exemplo aqui, eu estou utilizando uma trompa d'água, mas eu posso estar utilizando uma bomba a vácuo para estar acelerando esse processo. É até ideal, né? Porque a gente não está gastando a tua água lá do laboratório. Então, o sistema vai ser esse aqui, minha gente. Eu vou ter um Kitasato acoplado aqui o funil de Buchner. Nele eu coloco o papel de filtro e por mangueiras eu acoplo no caso aqui, a trompa d'água, mas eu posso estar utilizando a bomba a vácuo, como eu falei para vocês. E aí eu tenho que o meu processo de filtração ele é bastante acelerado, porque forma uma pressão e aí eu consigo acelerar o meu processo. Decantação, né? Solo não dissolvido em líquido. Então, o solo mais denso deposita-se no fundo do recipiente, separando-se da fase líquida, que pode então ser transferida. Então, como eu falei para vocês, né? Se eu tiver, por exemplo, uma mistura lá de água e areia, com o tempo aquela água ela fica barrenta, mas pela própria ação da gravidade, a parte sólida ela vai decantar para o fundo do recipiente por ser mais densa, né? E a água vai ficar nessa parte superior, que é menos densa. Aí eu posso estar seguindo aquele processo como eu comentei com vocês no slide anterior. Aqui no caso ele fez uma simples transferência, né? De um recipiente para o outro. E aí depois dessa fase sólida eu posso estar colocando ela lá no estufa a uma determinada temperatura para eliminar o restante da água que está ainda absorvido na superfície da areia, né? Outro exemplo de decantação, mas dessa vez para líquidos immiscíveis. Então, eu vou utilizar aqui o funil de bromo, o funil de decantação. Exemplo aqui, eu tenho óleo e água. Então, a substância mais densa, ela vai ficar no fundo do recipiente, a menos densa em cima. Então, eu abro a torneira aqui do meu funil e aí eu separo uma substância da outra, um material do outro. Então, o líquido mais denso fica na parte inferior do funil e é escoado, perdão, o líquido mais denso fica na parte inferior do funil e é escoado, controlando-se a abertura da torneira. Sifonação. A sifonação eu vou utilizar para sólido não dissolvido em líquido ou líquidos immiscíveis. Quem nunca utilizou uma sifonação, por exemplo, quando o combustível do seu automóvel acaba, né, que aí você precisa chegar com o reservatório do combustível, utilizar uma mangueirinha, fazer uma sucção e fazer a transferência de um local para o outro, né? Então, a sifonação ele pode separar um sólido de um líquido e um outro com diferente densidade. Então, nesse caso aqui, eu tenho que colocar, nesse exemplo, tem um tripé com um becker contendo um material aqui sólido e a parte superior, no caso aí, pode ser a água. Então, com o auxílio aqui de uma mangueira, eu faço a sucção e eu consigo fazer a transferência desse material líquido de um recipiente para um outro. Vejam que eu tenho que colocar em níveis diferentes, né, de gravidade, para eu conseguir justamente fazer a transferência. Centrifugação. A centrifugação ela vai acelerar o processo de decantação envolvendo sólidos e líquidos. Então, eu vou utilizar aqui a centrífuga. A centrífuga ela tem os espaços para a gente estar dispondo os reservatóriozinhos, as cubetas. E o ideal é que quando a gente for utilizar a centrífuga nessas cubetas, a gente sempre coloque a mesma massa, tá? E faça a disposição bem simétrica, bem equidistante aqui no equipamento, para eu não estar carregando as cubetas de um lado, deixando o outro mais livre, para eu não estar danificando o equipamento. Então, nesse exemplo aqui, a gente observa que ele possui quatro cubetas, quatro
reservatórios para a gente estar colocando as nossas amostras e elas estão igualmente espaçadas, tá? Então, o processo de rotação, como se fosse um exemplo aqui, uma máquina de lavar roupa, né, que ela faz várias rotações por minuto, ele consegue estar acelerando bastante o processo de decantação, e aí eu consigo separar as fases. Catação. Catação é um método manual de separação. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma amostra de marisco e tem um marisco com as conchinhas já abertas, as outras fechadas, e aí digamos que a gente precisa estar utilizando lá na nossa indústria de alimentos somente a conchinha fechada. Então, próprio catação manual, a gente consegue separar o material que a gente quer do outro. Peneiração ou tamização é um processo bastante utilizado no laboratório, em análise de solos em geral, né? Então, sólidos com grãos de diferentes tamanhos que são separados com o auxílio de uma peneira granulométrica. Então, uma malha fina permite a passagem de sólidos menores. Exemplo, separar cascalho da areia ou peneirar uma amostra sólida para caracterização. Aqui nessa foto vem mostrando diversas peneiras que a gente utiliza nos laboratórios, peneiras de diversos tipos de mesh, diferentes tamanhos de mesh, que é justamente o tamanhozinho da granulometria. Então, por exemplo, se no laboratório, uma pesquisa, digamos, eu vá produzir, sintetizar, digamos, um fosfato de cálcio, que é um material sólido, eu preciso caracterizar aquele meu material. Então, o ideal é que esse meu material ele seja peneirado para eu estar selecionando partículas de mesma granulometria para estar enviando para caracterização, tá? Flotação. Flotação é um processo onde separam-se dois sólidos com densidades diferentes, utilizando-se um líquido com densidade intermediária aos dois sólidos, no qual os sólidos não sejam solúveis nele. Então, exemplo, se eu tiver areia e serragem, quero separar os dois, o que é que eu posso fazer? Adiciono água. Por quê? Porque nem a areia nem a serragem vão ser dissolvidos pela água. E a água ela apresenta densidade intermediária. Então, eu consigo separar uma fase da outra. Ventilação é um dos componentes. Quando um dos componentes apresenta baixa densidade, pode ser arrastado pela corrente de ar. Aqui vem mostrando aqui no campo, por exemplo, mas aqui, né, utilizado no beneficiamento dos cereais, de café, mas aí pode ser muito utilizado, por exemplo, numa indústria em que, numa indústria de alimentos, digamos assim, em que o processo é a etapa final, onde as garrafinhas elas são envasadas, para eu ter o meu controle de qualidade, eu posso aplicar lá uma corrente de ar e as garrafas que uma ou outra que não tiver cheia com aquele material que eu estou envasando, por ela estar vazia, ela vai sair lá da esteira. Um outro exemplo. E a extração por solventes, né? Esses exemplos de separação das misturas heterogêneas. Então, é usado um líquido para extrair um dos componentes da mistura. Exemplo, chá. A água quente extrai alguns componentes das ervas. Ou então, por exemplo, quando eu vou fazer o controle de qualidade da qualidade do álcool. Perdão, teor do álcool na gasolina. O que é que eu posso fazer? Então, eu tenho a minha mistura lá. Eu tenho, no caso, a minha gasolina, que eu posso coletar lá no posto de gasolina, tá? E no laboratório, eu vou e adiciono uma determinada quantidade de álcool para naquela proveta. Eu sei que a água tem mais afinidade para estar dissolvida no álcool do que na gasolina. E aí, por testes apropriados, utilizando a metodologia, eu consigo estar determinando o teor do álcool na gasolina, justamente porque eu adicionei a água, que a água conseguiu extrair o álcool presente na gasolina, porque o álcool tem mais afinidade pela água, certo? Outro exemplo de extração por solventes. Certo, gente?
Continuamos na próxima, tá? Com os processos de separação das misturas homogêneas.